só pegar meu óculos, certo, gente? E aí a gente inicia. Tá um tiquinho torto, né, gente? Mas dá certo, né? Vocês estão com material? Dá certo. Ok. 21, vou ver se entra pelo menos 25 que iniciamos lá de manhã, que aí fica tudo igual. Bom, boa tarde, né, gente? Estamos aqui novamente, como eu já havia dito para vocês, hoje a gente vai finalizar o sistema muscular, certo? Então hoje vai ser bem mais simples do que na aula passada, devido ao conteúdo mesmo, que essa parte agora é aquela parte final que a gente viu na aula passada, que é só de nomear e dizer a ação desses músculos. Então é mais uma parte decoreba. Então é mais para você decorar, certo? Então vai ser bem mais simples, também vai ser mais rápido, ok? Então eu vou falando o nome dos músculos e a função deles. E no final da aula que eu vou dizer para vocês a atividade que eu quero. Mas de antemão eu vou precisar de quê? Eu vou querer que vocês me digam músculos envolvidos em 2 movimentos que eu vou enviar para vocês. Eu vou enviar 2 vídeos de 2 movimentos. E vou querer que vocês me digam que músculos estão envolvidos naquele movimento, certo? Então, no final da aula eu explico direitinho. Então, vamos começar. Então, a gente vai começar pelos membros superiores, certo? E a gente vai iniciar aqui pelo ombro. Então, a gente tem no ombro o músculo deltoide anterior, posterior e médio. Se o anterior é o que está aqui para frente, o posterior o que está para trás e o médio no meio, ou seja, esse músculo aqui que tem esses três feixes musculares, certo? Então esse é o deltoide anterior, posterior e médio, que tem qual função? Abdução, flexão, extensão, rotação do braço e estabilização do ombro, certo? Aqui já nesse músculo aqui em cima, também próximo à região do ombro, nós temos o supraespinhal, ou seja, que está acima, que é responsável pela abdução do braço.
Já abaixo dele, também aqui nessa mesma região, nós vamos ter o infraespinhal, já que está abaixo, está também relacionado ao movimento de rotação. E aqui, nessa região aqui abaixo da escápula, a gente tem o que? Consequentemente, se está abaixo da escápula, subescapular, que é responsável pela rotação e a adução do braço, certo? Continuando ainda no ombro, a gente vai ter aqui o músculo redondo menor, que está relacionado à ação de rotação e adução do braço. Que a adução é o fechar, né? E a abdução, como o nome já diz, é de abrir, ok? Então ele vai aduzir esse braço, o movimento de adução do braço é relacionado também ao músculo redondo menor. Já que o músculo redondo maior, ele também está envolvido na rotação e na adução do braço, da mesma forma que o menor, mas além disso ele também vai desempenhar qual ação? A extensão desse braço, certo? Outro músculo que a gente tem agora na região do braço, em que a gente vai ver os músculos da região anterior e da região posterior do braço, músculo muito importante que a gente tem um conhecimento maior, é o bíceps, né? Esse bíceps, ele é chamado de bi, porque ele possui duas cabeças, certo? Uma cabeça longa e uma cabeça curta, ou seja, a longa é essa aqui maior, certo? De comprimento de fato maior, e a curta tem esse comprimento menor. Então ele é formado pela união dessas duas cabeças musculares. Então o bíceps, ele vai ter funções na flexão do cotovelo, na flexão do ombro e na supinação do antebraço, certo? Outro músculo que a gente teve contato, inclusive na aula passada, quando a gente estava falando de músculo antagonista, sinergista e agonista, né? A gente viu que o braquial era o agonista do movimento de flexão do cotovelo. Então o braquial, ele é responsável pela flexão do cotovelo, e é esse músculozinho aqui, ó, que está embaixo do bíceps, certo? É esse músculo. Já aqui, logo próximo ao braquial, nós temos o coracobraquial, que é responsável pela ação de flexão e de adução do braço, certo? Fechamento do braço, a adução desse braço. E também, já na região posterior do braço, ou seja, na região de trás do braço, nós vamos ter o tríceps. E mais uma vez, todos esses músculos que tem esse prefixo que dá a ideia de quantidade, é porque ele indica a quantidade de cabeças musculares que formam aquele músculo. Então, bíceps, duas cabeças. Já o tríceps tem três cabeças, uma longa, uma lateral e uma medial, certo? E é responsável pela extensão do cotovelo. Aqui a gente tem a cabeça lateral. Sempre que o músculo disser músculo tal lateral, é porque ele fica exposto para fora, certo? Do corpo. Então ele fica posicionado para a região mais externa do corpo. Quando diz medial, é de fato no meio, certo? Como a gente vê aqui. E quando a gente diz intermediária ou proximal, a gente vai ver que tem uns que são mais para a região central do corpo ou para o meio do corpo, certo? Então a lateral, ela sempre vai ficar mais ou menos na extremidade do corpo, enquanto medial, intermediária ou central vão ficar ali na região do meio, voltado para a região central do organismo, certo? Então o tríceps, mais uma vez, ele tem essas três cabeças, a longa, a lateral e a medial, e vai estar relacionado com o movimento de extensão do cotovelo, que a gente também viu a aula passada, que o movimento de flexão, o braquial atua como agonista, e quem é o antagonista dele? É o tríceps, que o tríceps não quer fazer a flexão, ele quer fazer a extensão. E no movimento de retorno, né, o movimento de extensão desse cotovelo, o tríceps passa a ser o agonista e o braquial passa a ser o antagonista desse movimento de extensão, certo? Depois do braço, nós vamos ter os músculos relacionados ao antebraço,
onde esse antebraço ele tem as suas subdivisões em camadas. Nós temos aqui na região anterior do antebraço, na primeira camada, a gente tem o flexor radial do carpo. Esse flexor radial do carpo, ele está relacionado à flexão do punho e à abdução da mão, ou seja, a abertura da mão, certo? Já o flexor ulnar do carpo está relacionado à flexão do punho e à adução da mão, certo? Que é o fechar da mão. Então essas ligações aqui que a gente vê, flexor ulnar, o que é que nós podemos deduzir quando a gente for também ver lá o sistema esquelético? Que ele está ligado à una, né? Certo? Então, o flexor ulnar do carpo, ele está ligado à una e é através da una que ele faz o movimento de puxar lá na região da inserção do tendão desse músculo, ok? Aqui a gente tem também na região anterior, na primeira camada, o pronador redondo. Esse pronador redondo vai ser responsável também pela flexão de cotovelo, da mesma forma que quem? Que a gente acabou de ver, o braquial, né? Responsável pela flexão do cotovelo. Temos aqui também o palmar longo, que é responsável pela flexão de punho. Aqui a gente tem o tendão, ó, o tendão de inserção, que é o que dá a mobilidade. Ele tem o tendão fixo aqui e o tendão móvel, o tendão de inserção aqui nessa região do punho, causando a flexão desse punho, certo? Ainda no antebraço, na região anterior, a gente também vai ter músculos que estão divididos na segunda, terceira e quarta camadas. A gente vai ter o flexor superficial dos dedos, que vai realizar a flexão do punho e também a flexão interfalangiana proximal dos dedos, do segundo dedo ao quinto dedo, certo? Ou seja, do segundo dedo ao quinto dedo, excluindo o polegar. Então esse músculo ele tem relação com a flexão dessa região interfalange dos dedos. Da mesma forma que a gente tem aqui também o flexor profundo dos dedos, certo? Em que ele vai realizar a flexão do punho e também a flexão da região interfalangiana proximal e interfalangiana distal do segundo ao quinto dedo, certo? Então essa região aqui das falanges, interfalanges, do segundo ao quinto dedo, tanto proximal quanto distal, a mais próxima e a mais distante, ok? Compreenderam? Vamos ter também aqui na região do antebraço, nessas últimas camadas, o flexor longo do polegar, que está relacionado à flexão da interfalangiana do polegar agora, certo? O pronador quadrado, que está relacionado à pronação. Pronação é o movimento do punho, certo? Agora no antebraço, região posterior, camada superficial, a gente vai ter o extensor ulnar do carpo. O ulnar a gente já consegue compreender. Então, iniciando aqui iniciando o antebraço, região posterior, camada superficial, a gente vai ter o extensor ulnar do carpo, que é responsável pela extensão do punho e a abdução da mão, né? Abertura da mão, abdução da mão, ou seja, a gente já compreende pelo nome que ele está unido a quem? Ao osso do uno, a una, não é isso? A gente tem também aqui o extensor do dedo mínimo. O dedo mínimo nada mais é do que o dedo mindinho, certo? Que está relacionado à extensão desse dedo mínimo. Nós temos o músculo extensor dos dedos. Quando a gente não tem a especificação do músculo para polegar ou para dedo mínimo, então a gente já sabe que ele vai estar atuando, quando diz para os dedos, nos demais dedos, né? Do segundo ao quinto dedo. Então esse extensor dos dedos, ele vai causar a extensão do punho e também a extensão da região
metafalangiana, interfalangiana proximal e interfalangiana distal do segundo ao quinto dedo, certo? E por fim, nessa região posterior, na camada superficial, nós vamos ter o músculo antôneo, que também está envolvido na extensão do cotovelo. Qual foi o outro músculo que nós vimos que está relacionado à extensão do cotovelo? O tríceps, né? O processo de estender ali o cotovelo. Então, o antôneo, juntamente com o tríceps, também tem esse papel na extensão do cotovelo, certo? Agora, ainda na região posterior, mas na camada profunda, nós vamos ter o extensor longo do polegar. O próprio nome do músculo já dá a ideia da ação dele, né? Que é a extensão do polegar. Vamos ter também o extensor curto do polegar, que também está relacionado à extensão do mesmo, só que um é mais curto e o outro é mais longo, certo? Vamos ter o abdutor longo do polegar, que está relacionado à abdução da mão e do polegar. E vamos ter o extensor do dedo indicador, que está relacionado à extensão do quê? Do indicador, né? Que é esse segundo dedinho aqui da gente. Então, o nome, quando o músculo é diretamente envolvido à ação de determinado dedo, ele vai ser especificado nesse sentido, certo? E agora, na região lateral do antebraço, nós vamos ter o extensor radial longo do carpo, que tem a ação de extensão do punho e abdução da mão. A gente pode deduzir novamente o que? Extensor radial é porque ele está ligado ao rádio, não é isso? Então a gente tem também aqui o extensor radial curto do carpo, tem o longo e o curto, que também tem um papel de extensão de punho, mas aqui apenas o longo tem também essa função de abdução da mão. Nós vamos ter o braquiorradial nessa região lateral, que está envolvido na flexão do cotovelo, ou seja, vai auxiliar quem? Que também realiza a ação de flexão do cotovelo? O braquial, certo? E a gente também tem nessa região lateral o supinador, que realiza a ação de supinação do antebraço, ok? A gente vai entrar agora nos músculos da mão, onde a gente vai especificar os músculos presentes na região palmar lateral, que é chamada de tenar, região tenar, ok? Então a gente tem na região da mão o abdutor curto do polegar, que está relacionado à abdução e à flexão desse polegar. Nós temos o flexor curto do polegar, que está relacionado à flexão metafalangiana do polegar, da região metafalangiana do polegar, certo? Temos o oponente do polegar, que qual é o papel dele? Realizar oposição no movimento do polegar. O próprio nome do músculo já diz a sua ação. E nós temos aqui também o adutor do polegar, que como o nome já diz, ele realiza a adução desse polegar, ok? Agora, na região palmar medial, que é a chamada região hipotenar, nós vamos ter o abdutor do dedo mínimo, que realiza a abdução do dedo mínimo, né? A abdução, a abertura para o lado desse dedo mínimo. Vamos ter o flexor curto do dedo mínimo, que realiza a flexão da região metafalangiana do dedo mínimo. Vamos ter, da mesma forma que no polegar, o oponente do dedo mínimo, que realiza a oposição ao movimento. E vamos ter o músculo palmar curto, né, que é responsável por fazer as pregas transversais entre os músculos da mão, ok? E por fim, na região da mão, a gente tem a última região da mão, nós temos a palmar média. Não confundam palmar medial, que é a hipotenar, com palmar média, certo? Então, nessa região palmar média, nós vamos ter esses três músculos aqui, que na verdade são um conjunto de músculos, certo? Nós vamos ter os interósseos palmares, que são responsáveis pela adução dos dedos, ou seja,
pela aproximação dos dedos, né, fechamento, a adução. Então ele vai ser responsável por aproximar os dedos. Então a gente tem aqui entre os ossos dos dedos, certo? Nós vamos ter os interósseos também dorsais, que vão ser responsáveis pela abdução dos dedos, ou seja, o afastamento dos dedos está relacionado à ação desses músculos, que também se encontram aqui entre os ossos, só que na região dorsal agora. E por último, nós temos aqui os músculos lumbricais, que são responsáveis pela flexão e extensão da região metafalangiana, interfalangiana proximal e distal, do segundo até o quinto dedo, que são todos esses músculozinhos aqui que a gente consegue avaliar. Então, o que a gente observa na região palmar média é que não é apenas um músculo gerando a ação, né? A gente tem vários deles localizados entre os ossos, certo? Tanto aqui os interósseos, que já dá a ideia de que eles estão localizados entre os ossos, como também os lumbricais, ok? E agora a gente vai entrar, como eu falei para vocês, é bem mais fluido, apesar de ser muita coisa para decorar, mas como é só para a gente se ater aos nomes e às ações, vai ser bem mais rápido. A gente vai entrar nos membros inferiores. Nós vamos iniciar dos membros inferiores, que nós já vimos, tórax, abdômen e dorso. Então a gente tem que iniciar a partir do quadril, certo? Então no quadril nós vamos ter o glúteo, e o glúteo ele é dividido em três músculos: o glúteo máximo, que é responsável pela extensão e rotação do quadril, que é esse músculo maior aqui. E abaixo do glúteo máximo nós vamos ter o glúteo médio, que é responsável pela abdução e rotação da coxa, certo? Que é esse que está aqui, ele é localizado abaixo do músculo do glúteo máximo. E a gente tem depois, ainda abaixo, o glúteo mínimo, certo? Que é responsável também pela abdução e a rotação da coxa, certo? Então todos eles ficam localizados abaixo do glúteo máximo. Isso no quadril. Alguma dúvida? Não? Que apareceu a imagem. Então vamos lá. Continuando no quadril, além daquela região ali posterior do glúteo, né? Nós temos aqui a região lateral. Então a gente vai ter o músculo piriforme, que é responsável pela abdução e a rotação da coxa. E esse músculo piriforme é esse aqui, que é o de cima na região do quadril lateralmente, certo? Logo abaixo dele nós vamos ter o músculo gêmeo superior, que é responsável pela ação de rotação lateral da coxa, certo? E abaixo dele, não sendo logo esse em seguida, mas um pouco abaixo desse que vem em seguida, nós vamos ter o gêmeo agora inferior. Esse é o superior, esse agora vai ser o inferior, que também está envolvido na rotação lateral da coxa, certo? Então esses dois músculos aqui são gêmeos, certo? São chamados músculos gêmeos, ok? Continuando, ainda aqui no quadril, nessa região lateral, nós vamos ter o músculo obturador interno, que é esse que fica aqui entre os gêmeos, né? E ele vai ter função também na rotação lateral da coxa. Vamos ter abaixo o obturador externo, que também vai ter função na rotação lateral da coxa, que é esse aqui que fica bem abaixo de todos esses músculos. Ele fica aqui embaixo e já é um músculo maior. E também vamos ter o quadrado femoral, que realiza a rotação e a adução da coxa, também está abaixo desses músculos que nós vimos, o piriforme e os gêmeos, certo? Abaixo do quadril a gente tem o início dos músculos da coxa, certo? Então os músculos da coxa na região anterolateral
e posterior, nós vamos visualizar agora. Esses 3 músculos são presentes na região anterolateral. E esse último músculo aqui que eu vou mostrar é da região posterior da coxa. Então, o primeiro músculo que a gente pode identificar é o tensor da fáscia lata, certo? O tensor da fáscia lata, ele está relacionado à ação de flexão, rotação, abdução do quadril e também a rotação lateral do joelho. Ou seja, apesar dele ser um músculo pequeno, ele tem esse tendão longo, esse tendão de inserção e consegue desempenhar esses diversos movimentos, certo? Além aqui na lateral, ó, que não está marcado esse músculo maior, nós vamos ter aqui o sartório, que é o que está marcado aqui em verde. É o mesmo que está aqui. Então o sartório ele também vai ter função de flexão, rotação, abdução lateral da coxa e flexão, rotação lateral do joelho. O que é que varia aqui? Esse músculo aqui, tensor da fáscia lata, ele está relacionado a todos esses movimentos ao quadril, enquanto o sartório está relacionado a todos esses movimentos à coxa em si, certo? E todos eles desempenham a rotação lateral do joelho. E o último músculo aqui da região anterolateral da coxa é o quadríceps. Mais uma vez, se ele tem esse prefixo de numeral, que dá a ideia de quantidade, quadríceps é porque ele vai ter 4 cabeças musculares, certo? Então o quadríceps ele tem essas 4 cabeças musculares, está relacionada à ação de extensão do joelho e rotação do quadril. As 4 cabeças dele são chamadas de vasto lateral. Lateral, como eu falei para vocês, ó, está posicionado para fora, né? Para fora do organismo, do indivíduo. Temos também aqui o vasto medial. O vasto medial vai ser posicionado para onde? Para o meio do indivíduo, né? Então é aqui ó, o lateral, mais externo, e o medial é o mais interno. O intermédio, que a gente está vendo aqui lateralmente, mas ele também existe aqui, porque ele é o formador do quadríceps, que são 4 cabeças, só que ele está por baixo dessas 3 cabeças, certo? O músculo intermédio, ele está por baixo do vasto lateral, do vasto medial e do vasto femoral. E ele tem esse aspecto aqui, então ele fica por baixo desses 3, enquanto o lateral fica localizado para a extremidade, o medial para o centro do indivíduo e o femoral aqui fica no meio, certo? Ligado ao qual? Ao fêmur, né? Ao osso fêmur, certo? E aqui já na região posterior da coxa, nós vamos ter os músculos isquiotibiais. Isquiotibiais não tem o prefixo, mas são músculos que têm 3 cabeças, certo? E também estão relacionados à extensão do quadril e à flexão e rotação do joelho. Então, as 3 cabeças que compõem os músculos isquiotibiais são o bíceps femoral, onde esse bíceps femoral ele fica localizado mais para fora, mais externamente, certo? A gente tem aqui o isquiotendíneo, que fica aqui no centro, ok? E temos também o isquiomembranoide, que fica para a região mais interna do organismo. Ou seja, é como se o membranoide fosse o medial do quadríceps, fica mais para dentro, e o femoral fosse aqui o lateral do quadríceps, que fica mais para fora, certo? Mas não vamos nos ater a essa dica, porque pode fazer com que vocês se confundam, certo? Mas aqui o femoral ele fica para fora nos isquiotibiais, enquanto o isquiotendíneo fica na região central dos isquiotibiais e o isquiomembranoide fica aqui na região mais interna do indivíduo, certo? Dentro desse músculo de 3 cabeças que é o isquiotibial, certo? Então vamos lá. Continuando, após a gente ver a região anterolateral e a região posterior, a gente tem ainda a região posteromedial, ok? Da coxa. Então, na região posteromedial, nós vamos ter esses 5 músculos, onde a gente tem o grácil, que é um músculo longo, certo? Apesar dele ser fino, ele é um músculo longo,
que tem a ação de adução da coxa e flexão e rotação do joelho. Além do grácil, nós temos o pectíneo, certo? Que é esse músculo aqui que vai ligar o quadril e a coxa. Está relacionado à flexão do quadril e à adução da coxa, né? Porque ele está ligado aos dois. A gente tem também aqui o adutor curto, que está relacionado à adução da coxa, que é esse músculo aqui logo abaixo do pectíneo. Então vocês veem que nesse caso tem alguns nomes que não são tão óbvios assim, né? O grácil, o pectíneo, o braquial, o piriforme, os isquiotibiais não são tão óbvios, mas a imensa maioria dos nomes dos músculos são de fácil assimilação, certo? Então, continuando, esse adutor curto vai realizar a adução da coxa, o adutor longo vai realizar também a adução da coxa, certo? E a gente tem também o adutor magno, que também está relacionado à adução da coxa, ok? Então, a gente tem 3 músculos para realizar o mesmo movimento, fora outros músculos que também estão envolvidos nesse movimento, certo? Então, esses aqui são os 3 principais relacionados à adução da coxa, ok? Não se assustem, é isso mesmo. Nós somos muito complexos. Então vamos lá, finalizando finalmente a coxa, a gente vai agora detalhar os músculos da perna da região anterior, certo? A gente tem aqui o músculo tibial anterior. Tibial a gente já sabe, é muita coisa, é por isso que não tinha como desde o início, mesmo nas aulas presenciais, não tinha como isso cair na prova, porque é impossível, né? E não é inteligente você estimular o aluno a ficar decorando mais de 600 músculos, não tem sentido, mas é necessário que vocês tenham um conhecimento geral, por isso que não ia cair na prova. Então, nessa região da perna anterior, a gente tem o tibial anterior, certo? Que é ali ligado à tíbia, que está envolvido na dorsiflexão e na inversão do pé, ou seja, o levantamento do pé, certo? A gente tem o fibular terceiro, esse aqui está relacionado à eversão do pé, movimento lateralizado. Nós temos o extensor longo dos dedos, que está relacionado à extensão da região metafalangiana, interfalangiana proximal e interfalangiana distal, aqui na região interfalangiana medial e na região interfalangiana distal do 2º ao 5º dedo, certo? Não aqui coloca o dedão incluso nessa ação de extensão, é do 2º ao 5º dedo do pé, ok? Temos também o extensor longo do hálux, que se é extensor longo do hálux, ele está ligado ao hálux, né? Então, está relacionado à extensão do hálux e à flexão e inversão do pé. Inversão para dentro, certo? Eversão para fora, ok? Continuando o pé. Ainda na perna, mas agora na região lateral, nós vamos ter esses 2 músculos, certo? A gente vai ter o músculo fibular longo, que está relacionado à flexão plantar e à eversão do pé. E nós vamos ter aqui o fibular curto, que está relacionado também à flexão plantar e à eversão do pé. A flexão plantar, o que é? Aquele movimento que você contrai a panturrilha, né? Então ela está relacionada à flexão plantar e à eversão do pé. Então, vamos lá, continuando. E agora na perna, na região posterior, nós vamos ter dentro da camada superficial dessa região posterior da perna, o músculo gastrocnêmio lateral, que vai realizar a flexão plantar e do joelho, ou seja, é a panturrilhazinha, né? Só que o nome dele de fato é o gastrocnêmio lateral. O lateral, mais uma vez, ele fica para a região mais externa, né? Mais para fora do indivíduo. E nós temos o gastrocnêmio medial, que vai ficar posicionado para onde? Para o meio do indivíduo, né? Na região mais interna do indivíduo. Então, o gastrocnêmio medial
também vai realizar a flexão plantar e do joelho. Abaixo dos gastrocnêmios, a gente vai ter o sóleo, que também está envolvido na flexão plantar, esse músculo fino, mais longo, que está logo abaixo do gastrocnêmio, certo? E por último, a gente tem aqui o plantar delgado, que vai auxiliar o tríceps sural, que a gente ainda vai ver, certo? Então ele tem a função de quê? Se ele auxilia, ele é um músculo sinergista, né? Então ele tem essa função de auxiliar e ele tem aqui, ó, esse tendão longo. Eu sei que a figura não tá com uma qualidade muito boa, mas ele tem esse tendão muito longo que vai realizar esse movimento, aqui é a parte de inserção desse músculo plantar delgado, ok? A gente viu a camada superficial e agora a gente vai ver a camada profunda, certo? Na camada profunda nós temos o poplíteo, certo? Esse músculo está relacionado à ação de flexão e rotação do joelho. Ele é aqui, essa formaçãozinha aqui. Nós vamos ter o tibial posterior, que está envolvido na flexão plantar e na inversão do pé. Nós vamos ter o flexor longo dos dedos, que está envolvido na flexão plantar e na flexão da região metafalangiana, na região interfalangiana medial, na região interfalangiana distal, do segundo ao quinto dedo, certo? Então ele é o flexor longo desses dedos, certo? Temos o flexor longo do hálux, que vai realizar a flexão do hálux, obviamente, né? E também a flexão plantar. É o osso, né? O hálux é o osso, é onde ele se prende. É onde a origem dele fica fixa. Entendeu? Nós temos aqui já na região do pé, a gente vai entrar no pé e vamos finalizar, certo? Com a região do pé. Na região plantar medial do pé, então a gente vai ter aqui o músculo abdutor do hálux, certo? Que vai realizar a abdução do hálux. A gente tem o músculo adutor do hálux, que vai realizar a adução do hálux. Aqui tá errado, hálux, viu? Que vai ser esse músculozinho aqui de cima. E nós temos o flexor curto do hálux, que vai realizar a flexão da região metafalangiana do hálux. Desculpa, gente. O hálux é o dedão, né? Que não é polegar, é o dedão, certo? O hálux é o nosso dedão. Então é todos aqueles movimentos que vão puxar o dedão, certo? Então a gente vai ter esse flexor curto do hálux, que vai realizar a flexão da região metafalangiana do hálux, ok? Então ele está posicionado logo aqui abaixo do dedão do pé, certo? A segunda região do pé que a gente vai analisar é a região plantar lateral, certo? Em que a gente tem o músculo abdutor mínimo, ou seja, que vai estar relacionado lá a puxar o quinto dedo, a abdução do quinto dedo, certo? A abertura desse dedinho do pé. A gente tem também o flexor curto do mínimo, que está relacionado à flexão da região metafalangiana do quinto dedo, ou seja, do dedinho do pé. E temos também o oponente do mínimo, que vai realizar a adução da região metafalangiana do quinto dedo, ou seja, o dedinho mindinho do pé, certo? Já na região plantar média, não é plantar medial, é plantar média, nós vamos ter o flexor curto dos dedos. Se ele é flexor curto dos dedos, total, né? Não é hálux do dedão e não é mínimo do dedinho pequeno, a gente vai ter a flexão interfalangiana proximal e distal do segundo ao quinto dedo, certo? Vamos ter também o quadrado plantar, que também realiza a flexão interfalangiana proximal e distal do segundo ao quinto dedo, que é esse músculo aqui que está abaixo, certo? Foi removido ali o flexor curto de cima.
Então ele está posicionado aqui abaixo desse músculo. Nós vamos ter também os lumbricais, que realizam a flexão da região metafalangiana desses dedos. São esses 3 músculozinhos aqui, certo? Também estão abaixo do flexor curto dos dedos. Vamos ter os interósseos plantares. Plantares a gente já deduz que está na região plantar do pé, né? Então eles vão ser músculos da mesma forma que a gente tem nas mãos, músculos que se dispõem na região interóssea dos dedos aqui e vão estar relacionados ao quê? A aproximação dos dedos, né? A adução desses dedos do pé. E nós temos também os interósseos dorsais. Se é dorsais, é ali na região de cima do pé, né? No dorso do pé. E esses interósseos dorsais, como o próprio nome diz, vão se localizar entre os ossos dos dedinhos do pé e aí vão realizar o afastamento dos dedos. Os plantares aproximam e os dorsais afastam esses dedos do pé, ok? Por fim, a gente vai ter aqui na região dorsal do pé o extensor curto dos dedos. Se é dos dedos, ele vai realizar a extensão do 2º ao 4º dedo. Atentem para a modificação, porque nós já temos o extensor curto do mínimo, né? Então ele vai realizar a extensão do 2º ao 4º dedo. E nós também vamos ter aqui o extensor curto do hálux, né? Vai realizar a extensão do hálux. Vocês veem que ele está se ligando aqui aonde, ó? Ao hálux, né? Ao dedão do pé. Então o extensor curto do hálux, ele vai realizar essa extensão do dedão do pé. Deixa eu ver se... Olha aí, a gente finalizou. Vamos lá. Digam aí as dúvidas, ou não tem como ter dúvidas, é muita coisa. Posso sim. Pronto. O gastrocnêmio nada mais é do que a nossa panturrilha, né? E ele vai ter a ação de realizar a flexão plantar e também a flexão do joelho. Ele é dividido em 2, o gastrocnêmio lateral e o gastrocnêmio medial. Sempre que a gente tiver lateral, a gente vai deduzir que esse músculo está posicionado para a região mais da extremidade do indivíduo, ou seja, mais para fora do indivíduo, certo? Por isso o gastrocnêmio lateral vai ser essa bandinha aqui mais para fora do indivíduo, mais para a extremidade desse indivíduo. Enquanto o segundo gastrocnêmio, que é o gastrocnêmio medial, também desempenha a mesma ação, só que ele está posicionado aqui para a região medial do indivíduo. Aqui do outro lado tem outra perna, ou seja, ele está posicionado para o meio do indivíduo, certo? Na região mais interna, ok? Pronto. Então, só reforçando, tá, gente? Que eu fiquei com isso de osso na minha cabeça por causa dos tibiais, lunar, eu fiquei com isso. Não, o hálux é o osso, mas não, o hálux é o dedão, certo? Só pra reforçar, ok? Pronto. Semana que vem, digestivo, certo? Pronto, aí vamos falar agora da atividade. Eu vou encaminhar para vocês, certo? Já encaminhei o material da aula, mas eu vou encaminhar para vocês 2 vídeos de 2 movimentos, certo? É por aí mesmo, é pura decoração mesmo. É decoração tanto do quarto como decorar na mente, né? Mas vamos lá, eu vou mandar para vocês esses 2 vídeos. Com 2 movimentos, um movimento de membros superiores e outro movimento de membros inferiores. Então aqui nos slides vocês têm cada músculo e cada ação que ele desempenha. Então vai facilitar para que vocês consigam identificar que músculos estão envolvidos naquele movimento lá que vocês vão ver, certo? Então eu vou mandar para vocês esses 2 vídeos. E aí vocês podem me mandar lá a atividadezinha com no mínimo um parágrafo e no máximo uma página, descrevendo os músculos que vocês viram no movimento dos membros superiores e no movimento dos membros inferiores.
a atividade individual para daqui a uma semana normal, certo? Ok, né? Não tô ouvindo não. Aqui também não tô ouvindo. Tô ouvindo. Uhum. Uhum. Eu entendo, mas o que foi que eu pensei, né? No caso, por exemplo, quando eu passo para vocês questões, eu já subentendo que vocês vão dividir entre vocês, para que não fique pesado para ninguém, certo? Aquele outro exercício lá eu também achei, eu já dei logo as dicas para facilitar, e esse também não vai ser complicado, porque no momento que vocês assistirem o vídeo é só botar os slides. Ah, eu tô vendo lá na academia uma extensão de joelhos, aí eu vou lá procurar na região da coxa qual é o músculo relacionado à extensão da coxa e ver todos aqueles que ajudam e só botar, entendeu? No papel, não precisa ser nada complexo. Mas isso é só pro sistema muscular, porque a gente depois não vai ter como cobrar nem nada disso, porque ele é muito extenso e fica impossível para que vocês decorem tudo. Mas os demais eu prefiro que sejam as questões, tanto porque vocês podem dividir, como também ajuda a fixar o conteúdo para depois, quando for ter alguma avaliação, entendeu? Tem. Inclusive já tiveram, não sei se do semestre de vocês, mas já tiveram algumas pessoas que vieram falar comigo. Por exemplo, não tem como fazer no celular, é muito ruim, então a pessoa responde as questões manualmente, que leva mais tempo. Aí depois ela me envia as fotos das questões respondidas. Então eu tô tendo bastante paciência. Tem algumas pessoas que disseram, professor, ontem terminei ontem tudo e aí a internet caiu e eu não consegui enviar pro e-mail. Eu posso enviar hoje, voltou depois de 2 dias. Então eu tô tendo bastante. Esqueci a palavra. Mas eu tô sendo muito de boa. Até porque essas atividades não têm o intuito de cobrar de vocês ou de ser uma atividade avaliativa que vai servir de ponto ou que vai servir de nota. É mais a título de complementar a carga horária e depois lá na frente a gente também tem um controle de frequência. Uhum. Sim.
Pois é, aí conversa com eles, que se eles estiverem com alguma dificuldade, fale comigo, ou converse comigo. Ah, professora, tá muito complicada a internet aqui. Então são casos individuais, eu sei que não é a maioria, então é só conversar comigo que dá certo. Eu tô bem aberta, porque eu sei que a situação é bem complexa. Pronto, pois gente, até a próxima semana, quarta-feira novamente. Histologia de manhã a gente vai ver o cartilaginoso e de tarde vamos ver o sistema digestivo. Fechado? Tchau, gente. Até mais. Até a próxima.